Olá, bem-vindos à aplicação Registro do Rendimento no Atletismo. Esta aplicação permite o registro do rendimento de dados online. Portanto, é uma aplicação web em que o utilizador poderá registar e consultar os dados em qualquer sítio onde esteja, quer seja telemóvel, tablet ou computador. Poderá consultar os dados desde que para isso tenha internet. Ao aceder ao site infortreinapoiotreinador.com, do lado esquerdo há um link para se aceder à aplicação Registro do Rendimento. Ao clicar neste link e ao aceder à aplicação Registro do Rendimento, deverá introduzir o nome do utilizador, a senha, para que se possa autenticar. A partir deste momento, os dados que o utilizador vai introduzir, que vai alterar, que vai consultar, são única e exclusivamente os dados que esse mesmo utilizador introduziu. Ou seja, existe segurança e privacidade dos dados de cada um dos utilizadores. Mais ninguém pode ter acesso aos dados introduzidos por cada um dos utilizadores. Esta aplicação tem a possibilidade de registar o rendimento ao nível do treino, ao nível das marcas, das provas realizadas pelo atleta, ao nível do registro de avaliação do treino, avaliação ao nível de testes, realização de testes, testes da força, da velocidade, e então é possível registar aqui, nesta opção, assim como a avaliação corporal ao nível do peso e da massa gorda. É possível também fazer um registro do controle clínico, ou seja, dos episódios clínicos que acontecem com o atleta, ao nível de doenças, ao nível de lesões, para que possa existir um controlo no final da época sobre essas mesmas doenças ou lesões que possam ter acontecido ao longo da época. Cada uma destas três opções, treinos, marcas e avaliações, tem sempre uma segunda opção para poder editar, ou seja, alterar os registros introduzidos. Editar treinos, editar marcas, editar avaliação e, portanto, todas as opções de introdução de dados têm também a opção de alteração dos registros ou dos dados introduzidos. Cada uma destas três opções tem também uma opção bastante interessante, que é a estatística de cada uma delas, ao nível, neste caso ao nível do treino. Permite listar os treinos realizados por cada um dos atletas, ou por todos, escolher a época e termos então uma listagem dos treinos realizados por cada um dos atletas e na época que entendermos escolher. Aqui está a listagem dos treinos. Aqui é uma estatística de treinos ao nível da corrida, em que se pode escolher 5 épocas para fazer esta estatística, comparação de dados. Eu não tenho os dados introduzidos de 5 épocas, isto são só testes que estão aqui, mas podemos aqui fazer uma pequena demonstração das potencialidades desta opção da estatística dos treinos. Escolhemos então as épocas, escolhemos as capacidades que nós queremos listar e escolhemos o atleta. Ao escolhermos o atleta, clicamos em mostrar estatística e aqui temos a estatística ao nível da época, tanto nos períodos, a quantidade de quilómetros anuais feitos pelo atleta, a quantidade de quilómetros feitos no inverno e no verão, quantidade de quilómetros feitos em cada um dos períodos de treinos.
assim como a quantidade de quilómetros feitos em cada uma das capacidades escolhidas para a listagem de estatística. Estes são dados que não estão completos, mas que já dá para ver a potencialidade desta aplicação nesta opção. É possível fazer a mesma operação com as questões referentes com o treino da força e da técnica. No que diz respeito à estatística das marcas, é possível listar então as provas de cada um dos atletas por épocas. Portanto, escolhi o atleta, deixei ficar a opção todos e temos a época. Escolhendo a época, permite-nos então listar todas as provas do atleta e da época escolhida. Permite ainda fazer a impressão destes dados a partir de um ficheiro PDF que, como sabem, poderá ser utilizado para enviar por e-mail ou para imprimir. Enviar por e-mail ou algo que se queira partilhar, outra opção que se queira utilizar para partilhar, por exemplo, com o outro treinador ou o próprio atleta. Uma opção de recordes pessoais. A opção de recordes pessoais, escolhemos quais são os recordes pessoais que queremos e escolhemos o atleta. Se queremos pista, pista coberta, estrada, concurso, etc. Escolhemos o atleta e aqui vai nos aparecer os recordes pessoais de cada uma das provas, o recorde pessoal, a época em que foi feito, a data, em que prova, em que local e o escalão do atleta quando alcançou esse recorde pessoal. A mesma questão é possível fazer um PDF para poder utilizar conforme entender. Uma outra opção do registro das marcas é a possibilidade de se fazer a evolução das épocas de cada atleta. Evolução das marcas das épocas de cada atleta. Escolhemos, queremos esta opção, pista coberta, concursos, e escolhemos o atleta e filtramos. Ao filtrarmos, temos por cada uma das provas, temos a marca da época mais antiga para a mais recente, a marca obtida em cada uma das épocas, em cada uma das provas. Portanto, temos aqui realmente a possibilidade de saber a evolução do atleta ao longo das várias épocas em cada uma das provas. No que respeita à estatística da avaliação, é possível saber a avaliação ao nível do peso e ao nível da massa gorda, ou melhor, saber a estatística da avaliação ao nível do peso e da massa gorda. Portanto, escolhemos a época, escolhemos o atleta e temos aqui os valores. No caso da massa gorda são fictícios, no caso do peso são verdadeiros, as datas dos pesos e a diferença de peso entre o peso ideal e o peso atual. Aqui temos também o valor da última pesagem feita, neste caso 50 kg e 300 gramas, e a diferença entre o valor ideal e o valor atual em relação ao peso. Em relação à massa gorda, segue o mesmo raciocínio, escolhendo o atleta e a época. É possível saber a massa gorda se tivéssemos dados fidedignos deste atleta. E assim tivemos uma visão global sobre as características da aplicação Registro do Rendimento no Atletismo. Os próximos vídeos serão dedicados aos primeiros passos que se devem dar
quando nós começamos a utilizar a aplicação. Isto porque é preciso configurar a aplicação de acordo com o gosto e com as necessidades de cada um dos treinadores, configurar ao nível dos métodos, dos locais de treino e de competição, dos escalões, das épocas, das provas, dos testes, dos próprios atletas, etc, etc. Os próximos vídeos serão então dedicados a esta configuração.